Os preços das casas e das rendas têm vindo a aumentar nos últimos anos, tanto em Portugal como em muitos países da Europa. No caso português, a oferta de novas casas é muito baixa quando comparada com a enorme procura que existe no país. Os jovens portugueses não querem trabalhar no setor da construção civil devido a vários fatores que veremos mais adiante, provocando por isso um decréscimo do número de pessoas disponíveis para trabalhar na indústria. Uma das principais razões para a falta de oferta de novas casas é a escassez de mão de obra, que é insuficiente para construir todas as novas habitações que seriam necessárias para alojar a população. Tem, por isso, ocorrido uma queda acentuada na construção de casas para as famílias portuguesas ao longo dos últimos anos. De acordo com dados disponibilizados pela Pordata, é possível verificar que no ano 2000 eram construídas mais de 100 mil novas habitações em Portugal, sendo que desde 2002 que esse número tem vindo a decrescer significativamente. Desde o ano 2012 até o ano 2022, nunca foram construídas mais de 20 mil casas por ano em Portugal, cerca de 6 a 12 vezes menos do que o valor máximo registado há 2 décadas atrás. Com a recuperação económica em Portugal após a crise financeira da Troika e com a vinda de turistas, estrangeiros ricos, nómadas digitais e vistos gold, houve um aumento na procura de casas por parte de pessoas com uma maior capacidade de poder de compra que vieram pressionar o mercado imobiliário em Portugal. A escassez de habitações é mais pronunciada nas grandes cidades, onde a procura é maior devido à concentração de muitos empregos e serviços. Este enorme aumento na procura de habitações veio sobrecarregar a indústria de construção civil, que deixou de ter condições para responder rapidamente a todos os pedidos e preferiu por isso concentrar-se na construção de casas para a classe média alta e alta, de modo a aumentar as margens de lucro. A falta de mão de obra para construir casas em Portugal pode ser atribuída a uma série de fatores, visto que a construção civil é uma indústria altamente dependente das condições económicas. Durante períodos de recessão económica, muitos trabalhadores deixam o setor da construção civil e a capacidade de atraí-los de volta, quando a procura de casas aumenta, pode tornar-se uma tarefa muito complicada. Após a crise da Troika e a falência de muitas empresas de construção civil em Portugal, muita mão de obra do setor decidiu emigrar para outros países da Europa, como a França, o Reino Unido, o Luxemburgo ou a Suíça, em busca de oportunidades e de melhores salários e condições de trabalho. Grande parte dessa mão de obra experiente e qualificada não voltou mais a Portugal e deixou agora o setor com um déficit de pessoal para trabalhar. A falta de formação tem limitado a disponibilidade de mão de obra qualificada em Portugal, visto que a construção civil exige trabalhadores qualificados em várias áreas, como carpinteiros, pedreiros, eletricistas ou operadores de máquinas qualificados. A força de trabalho da construção civil no nosso país está cada vez mais a envelhecer e a deixar o setor, sendo que a entrada de jovens no setor não está a compensar essas saídas. A relutância dos jovens em trabalhar na construção civil pode ser atribuída a várias razões. Alguns dos principais motivos pelos quais os jovens portugueses podem estar a evitar esta indústria são as más condições de trabalho e os baixos salários. Por outro lado, muitos jovens têm uma visão negativa da construção civil devido à percepção de que é um trabalho árduo, fisicamente exigente e perigoso, pelo que hoje em dia os jovens preferem outras opções de carreira que consideram ser mais prestigiantes e que tipicamente estão associadas a trabalhar num escritório. Numa era cada vez mais digital, muitos jovens estão a ser atraídos por carreiras relacionadas com novas tecnologias, onde vêem mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Mesmo entre os jovens com poucas qualificações, o setor da construção perdeu atratividade, apesar dos salários serem, em muitos casos, superiores quando comparados com outras indústrias, como a hotelaria, a restauração ou o turismo. Se as condições de trabalho na construção civil não forem seguras ou se os salários forem baixos em comparação com o trabalho exigido, isso pode desmotivar os jovens a ingressar na indústria. A falta de mão de obra qualificada continua a ser um dos principais problemas no setor da construção civil. O trabalho qualificado no setor da construção civil é tipicamente bem pago. No entanto, existem poucos profissionais disponíveis para trabalhar pelos salários que o setor lhes oferece. Para resolver a falta de mão de obra na construção civil e atrair jovens portugueses para o setor, será necessário, por isso, melhorar as condições de trabalho e os salários para tornar a profissão mais atrativa. Enquanto não houver mais de mão de obra disponível para trabalhar na construção de casas, a oferta de novas habitações continuará a ser insuficiente para alojar todos aqueles que procuram um local em Portugal onde possam viver. As empresas de construção civil têm optado por atrair trabalhadores estrangeiros pouco qualificados, defendendo políticas de imigração flexíveis, de modo a aumentar a mão de obra estrangeira. No entanto, isso parece não ser suficiente, nem solução. Sem mão de obra qualificada e bem paga, não haverá aumento da oferta de casas, e sem novas casas, os preços daquelas que já existem permanecerão elevados.